Compartilhar. Tá ótimo, Malu, bem-vinda. Muito obrigada aí por ter aceitado o convite da sala. E vamos lá para esse tema, né, tão complexo sobre a obsessão. Bom, prazer, uma satisfação participar do trabalho e realmente é um tema importantíssimo. E tanto algumas palavras suas quanto da leitura da Denise tem muito a ver com muitas questões que nós iremos trabalhar no tema. Eu vou compartilhar. Pera, vamos lá. Opa, já foi direto? Não, não apareceu para nós. Ah, tá. Então, deixa eu ver o que aconteceu. Ah, já sei. Eu esqueci de colocar compartilhar. Compartilhar. Isso. Aqui. Não foi? Ah. Agora foi? Foi, mas ele não está no modo apresentação. Ah, vamos lá. O que houve? Rosário, eu deixei prontinho. Ah, Eu volto, não? volta, melhor, porque senão você não vai conseguir passar a página. Vamos lá, vou de novo. Isso. Compartilhar. São os PowerPoint. hackers espirituais que já É, estão. tá. É engraçado que ele não está indo. Que coisa. É verdade. Não, eu fiz tudo certinho, direitinho. Malu, Que coisa. clica Foi. embaixo aqui na tela, tem o desenho para você aumentar a tela e pôr no modo apresentação. Hum. Ah, pera, tá. Foi. Pronto. Deu? Ah, Deu. agora sim, É, perfeito. olha, Obrigada, Marila. Imagina, tamo obrigada. junto. Cada vez acontece uma questão, né? Mas tudo bem, isso nós vamos aprendendo, né? Bom, hoje nós vamos trabalhar a primeira parte do tema obsessão, uma relação bidirecional, e a Conceição já explicou para nós essa relação bidirecional, né, que não é uma única, né, mas existe uma relação entre espíritos encarnados e desencarnados no processo obsessivo. Então, hoje nós vamos trabalhar o conceito, as causas e a prevenção, e na semana que vem nós trabalharemos o processo, o tratamento e o papel da família. Então, vamos lá. Próximo. Isso. Eu acho que tem alguns conceitos da doutrina espírita que nós precisamos relembrar quando nós falarmos sobre obsessão. O primeiro deles é a questão 459 do Livro dos Espíritos, em que Kardec faz uma pergunta para os espíritos sobre a influência dos espíritos. Se existe influência dos espíritos na nossa vida, e a resposta dos espíritos é muito mais do que nós possamos imaginar. Então, acho que a primeira questão que nós precisamos só relembrar é sobre a influência dos espíritos, porque sem influência não existe obsessão. Não há possibilidade de obsessão. Então, vamos pensar um pouquinho. Quando nós falamos em influência dos espíritos, é comum as pessoas já imaginarem assim. Tem uma ideia de que a influência ou é boa ou é má, né? E que nós recebemos uma influência, uma ação externa a nós, e que nos prejudica. Então, isso fica uma ideia muito, às vezes, concreta sobre a questão da influência dos espíritos. Então, nós precisamos entender um pouquinho, né, que a influência não necessariamente nós precisamos dividir em boa e má, né? Existem influências de vários tipos,
de várias qualidades, né? Não precisa ser separado em boa e má, né? E que nós não recebemos essa ação externa, porque a influência tem um mecanismo, existem condições que permitem que ocorra uma influência espiritual. Então, acho que a primeira coisa importante para nós sabermos é que, na verdade, o que existe na influência dos espíritos é uma relação de troca entre espíritos do mundo encarnado e do mundo desencarnado. Essa relação de troca são pensamentos, sentimentos e sensações que se misturam, que se trocam entre os desencarnados e os encarnados. E esse processo é natural, né? É natural e é sutil. Por que acontece isso? Porque existe um canal de comunicação permanente e sutil entre mundo dos encarnados e mundo dos desencarnados, né? O mundo espiritual e o mundo material não estão separados. Eles estão mais ligados do que nós possamos imaginar, e essa ligação tem um canal de comunicação, e que ele é permanente, tão permanente e sutil que nós nem percebemos, né? E muitas dessas influências acontecem de maneira inconsciente, né? Não é nem consciente, mas uma boa parte também é consciente. Agora, como que é possível acessarmos esse canal de comunicação? Como é que nós acessamos ele? Porque existem condições para que nós possamos fazer essas trocas de pensamentos e sentimentos. Então, a primeira coisinha, só para nós lembrarmos rapidinho, é sobre o padrão vibratório. Todos nós, espíritos, temos um padrão vibratório. O que é o padrão vibratório? O padrão vibratório, ele é resultado dos nossos pensamentos e sentimentos. Quando nós pensamos e sentimos, nós criamos, irradiamos em uma corrente mental que se expande e que tem uma característica de atração e repulsão, né? É o magnetismo, né? Como um ímã, né? Essa é uma característica desse padrão vibratório. E ele tem a ver com as características dos espíritos, né? Quais são as nossas características? O que eu penso, o que eu sei, quais são os meus valores, o que eu estou sentindo, isso vai dar todas as características e as qualidades ao padrão vibratório. Quando nós temos dois padrões vibratórios semelhantes, acontece algo chamado de afinidade. Nós ouvimos falar muito afinidade e sintonia. Então, vamos aí. Pensamento, padrão vibratório, padrões vibratórios semelhantes, acontece uma afinidade. Quando temos uma afinidade, pode ocorrer uma sintonia. O que quer dizer uma sintonia? É quando esses pensamentos e sentimentos se ligam. Aí acontece a sintonia. Mas ele só pode se ligar se houve uma afinidade. E quando tem essa ligação mental, acontecem as trocas. E aí, fala assim, bom, então isso é padrão para nós entendermos. Isso, na verdade, é a base das influências. Qualquer tipo de influência, essa é a base. Agora, vamos pensar um pouquinho. Será que nós conseguimos manter um padrão vibratório sempre estável? Sempre no mesmo nível, com a mesma qualidade? Não, é difícil. Nós temos oscilações e alterações do padrão vibratório. Por quê? Porque nós não pensamos o tempo todo, nós não ficamos com os nossos pensamentos construtivos, saudáveis o tempo todo, e nem os nossos sentimentos, né? Nós somos impactados pelos estímulos externos e os estímulos internos. Então, isso altera esse padrão vibratório, porque o pensamento e o sentimento estão alterados. Mas isso também é normal, essa oscilação é normal. Quando é uma oscilação, nós podemos ter o quê? Um desconforto, né? Mas é coisa curto prazo, né? Sabe quando você acorda, não está muito bem, vai, hoje eu não estou muito bem, então já está com uma oscilação do padrão vibratório, mas passa. Agora, quando nós temos essa oscilação, que deixa de ser uma oscilação e acontece uma alteração do padrão vibratório, aí nós começamos a ter uns sintomas, né? Que daí é a longo prazo. O sintoma quer dizer, é aquele mal-estar que perdura, né? É aquela sensação emocional, física que perdura, não fica um dia, 2 dias, mas vai perdurando, vai
né? Vai permanecendo conosco. Então, aí nós falamos, o padrão vibratório está alterado. Então, existem vários motivos que fazem com que nós tenhamos um padrão vibratório alterado. Isso tudo é importante para nós entendermos a obsessão. Então, por exemplo, quando eu estou com uma tristeza que vai se arrastando, né, se ela se arrasta durante muito tempo, aí não é oscilação do padrão vibratório. Eu altero o meu padrão vibratório e ele vai vibrar com essa característica de tristeza, pessimismo, mal-estar, né? Aí o nosso olhar em relação às coisas fica diferente. Então, isso altera o padrão vibratório. Então, isso é só assim, um lembrete em relação à questão da influência espiritual e o que é que está em jogo para que essas influências espirituais ocorram. Bom, agora nós vamos partir para o conceito de obsessão. Vamos guardar esses conceitos aqui, porque nós vamos precisar deles para depois entender a obsessão. Então, antes de mais nada, o conceito que nós temos de obsessão, na maior parte da literatura espírita, que é uma influência prejudicial, perturbadora, intensa e persistente de espíritos na vida mental do encarnado. Então, agora nós já temos condição de entender que essa influência prejudicial, ela não ela não ocorre sem a nossa participação. Se nós não estivermos afinizados e sintonizados com o espírito, né, o nosso pensamento, não ocorre essa influência prejudicial. Então, por isso que ela é bidirecional. Então, na verdade, o que ocorre quando acontece essa influência prejudicial? Essa influência prejudicial acontece por conta de uma ligação mental perturbada e perturbadora entre os espíritos. E a consequência dessa ligação mental perturbada e perturbadora é que começam a acontecer as trocas desequilibrantes. Então, se eu estou num estado emocional muito comprometido, o que vai acontecer? Eu posso me afinizar, vou ter um padrão vibratório característico de um estado emocional alterado. Eu vou o quê? Vou me afinizar com algum espírito que está nesta condição, e aí acontece uma sintonia. Aconteceu a sintonia, começam a acontecer as trocas desequilibrantes. Então, aquele mal-estar que eu estou sentindo, aquela perturbação, ela fica potencializada, porque aí não é só minha, é do espírito desencarnado também. E tem efeitos. Essas trocas desequilibrantes, elas têm efeitos. Né? Geralmente, elas podem provocar, né, desequilíbrios, né, disfunções físicas, emocionais e espirituais. E esses efeitos, eles afetam a vida, né, dos envolvidos, que acho que é isso que é importante nós termos claro. Não é só nós encarnados que vamos sofrer os efeitos dessa ligação mental perturbada e perturbadora. O espírito desencarnado também vai sentir, vai ter os mesmos efeitos. Então, isso que é muito importante que nós nos lembremos, né? Aliás, é até bom, vou até voltar um pouquinho só, porque a Conceição falou algumas coisas, e a leitura da Denise também. Gente, a ideia nossa é falar, nossa, você está com obsessão, é um espírito mau que está perturbando a sua vida. Não, não é um espírito mau que está perturbando a nossa vida. Né? Houve aí uma ligação entre nós e esse espírito que está doente. Nenhum espírito é mau. Deus não criou nenhum espírito mau. Né? A maldade, ela vai surgindo de acordo, tem a ver com as nossas imperfeições. Né? E ela vai surgindo como escolhas que nós, espíritos, vamos fazendo, e nós podemos entrar, durante um certo período, né, num estado de maldade, né, de querer prejudicar o próximo. Mas isso é um estado, ele é transitório, ele é temporário, e a tendência é que o espírito consiga superar esse estado. Então, essa maldade de espíritos maus, espíritos em estado de maldade. Né? E, de qualquer maneira, é importante lembrar que estão doentes. Né? Se nós estamos doentes, nós atraímos espíritos doentes. Se nós estamos doentes do corpo, da mente,
nós atraímos os espíritos doentes, né? Isso foi por conta dessa questão da influência espiritual, né? Então, vai afetar a vida dos envolvidos. Então, não tem aquela história, nossa, o espírito está acabando com a minha vida. Ele está sofrendo tanto quanto nós, né? E aí também as pessoas falam assim, nossa, mas quais são, né? O que motiva a obsessão? Porque é muito comum nós falarmos assim, as causas da obsessão são isso, uma série de questões, né? Mas vamos pensar que existem duas coisas diferentes. Existem os motivos, o que motiva essa ligação doentia, né? São alguns motivos, e a causa é outra. Então, é muito comum nós falarmos assim, que o quê? O motivo da obsessão são espíritos maus e inferiores, né? Então, vamos só lembrar isso. Deus não criou nenhum espírito inferior e nem mau. A inferioridade do espírito é um estado, é uma fase. Todos nós iremos... Então, na verdade, todos os espíritos passam por essa fase e superam essa fase. Então, a causa... Na verdade, nós podemos dizer com uma frase só, isso está em toda a literatura espírita, né? A causa da obsessão é a inferioridade do espírito. Agora, gente, a inferioridade ou as imperfeições, né? Vamos falar em imperfeições? As imperfeições do espírito, na verdade, é a causa de todos os problemas, de todas as dores e de todos os sofrimentos, né? Só que nós precisamos entender o que essas imperfeições podem causar na nossa vida, porque a imperfeição faz parte da nossa trajetória. Então, nós precisamos saber o que elas podem provocar em nós, né? Precisamos entender melhor, né, essas imperfeições. Então, vamos pensando que a causa tem a ver com a ligação mental com base em afinidades, quais as motivações? É muito comum nós falarmos assim, é vingança. Afinal de contas, nós já tivemos tantas existências anteriores e certamente nós acabamos construindo alguns desafetos. E alguns desafetos que podem, né, se arrastar durante séculos. Então, claro, muitos processos, ou a grande maioria dos processos obsessivos, eles têm a ver com relações mal resolvidas em existências anteriores. Agora, existem vários tipos de obsessão, acho que vale lembrar um pouquinho isso, mas nós não vamos tratar de todos os tipos de obsessão, né? Porque existe obsessão de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado, de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado. Não vamos trabalhar tudo isso, porque o mecanismo é o mesmo, em todo e qualquer tipo de obsessão, o mecanismo que nós vamos trazer hoje, segundo a doutrina espírita, é o mesmo mecanismo, as mesmas motivações e a mesma causa. Então, nós estamos trabalhando o processo obsessivo entre encarnados e desencarnados. Então, nós temos como motivação desde uma paixão doentia, uma mágoa, o ódio, o ressentimento, os ciúmes, a identificação, remorso e vingança também. Então, olha quantos motivos nós temos, né? Tantas motivações que estão envolvidas num processo. Porque, às vezes, nós nunca pensamos nisso, engraçado, né? Nós sempre pensamos numa vingança. Mas, às vezes, um espírito, né, encarnado que desencarna e tem uma relação afetiva muito intensa com algum familiar, ele pode ter uma dificuldade imensa de entender ou de trabalhar esta separação. E ele pode ficar numa ligação tão intensa, tão profunda, que ele pode entrar num processo obsessivo por dificuldade de aceitar essa separação. Isso pode acontecer. Nós temos muitos casos como esse, de um processo obsessivo por essa natureza. Então, é importante nós entendermos aí que todos esses sentimentos aí têm a ver com essa relação de cumplicidade, né, que acontece entre mundo encarnado e desencarnado, né? E muitos dessa cumplicidade, que a pessoa fala assim, imagina se eu vou me ligar com um espírito desencarnado que não está bem, né? Mas acontece que uma grande parte é inconsciente. Por quê que é inconsciente? Porque quando nós mudamos o nosso padrão vibratório por conta de pensamentos
que são pensamentos que não são construtivos, que são pensamentos destrutivos, pensamentos desequilibrados, nós já estamos criando as condições para uma ligação mental desequilibrada. Então, nós somos cúmplices, né? Nós somos participantes desse processo obsessivo. É por isso que é importantíssimo nós termos esse tipo de conhecimento para entender essa questão toda. Eu vou dar tempo, eu vou contar um caso, só para nós vermos como que é essa questão. Depois, na semana que vem, eu vou trazer o caso do livro E a Vida Continua, que é um exemplo clássico que conta para nós todo o processo obsessivo. Depois, aí, na semana que vem, nós traremos essa questão. Mas, por exemplo, vamos dar um exemplo de uma mágoa, um ressentimento com um sentimento de culpa. Foi um caso que aconteceu lá no século XIX, e era uma mulher da alta sociedade na França. E ela tinha um primo, esse primo tinha uma paixão enorme por ela, e ela não correspondia. Aí aconteceu uma época lá, um pouco antes dele desencarnar, ela escreveu uma carta onde ela falava coisas assim não muito elogiosas em relação a esse primo. E estou lá a carta. Aí passou um tempinho, ele desencarnou. Passando o tempo do desencarne, ela começou a ouvir vozes, alucinações auditivas, dizendo: eu vou fazer você sofrer como você me fez sofrer. E ela ouvia, nossa, ela foi, se consultou com um psiquiatra muito famoso da época, e ele não conseguia nem dar diagnóstico para ela, aqueles diagnósticos, bipolar, esquizofrenia, psicose, ele não conseguia dar diagnóstico e ia, foi conversando com ela, como ele era um psiquiatra com uma abertura muito grande para entender esses processos, ele foi conversando, e ao longo dessas conversas, um espírito se manifestou, o espírito se manifestou. E quem era? Era o primo dela, que gostava demais dela e ficou sabendo do que ela escreveu na cartinha, que não era nada elogioso para ele. E ele ficou muito magoado, muito ressentido, porque ele gostava demais dela. Então, ele sofreu demais com isso. Levou esse sofrimento com ele, e ela, quando ele desencarnou, ela teve um sentimento de culpa muito forte por ter escrito essas palavras em relação a ele. Pronto. Afinidade, sintonia, e ela começou a captar o sofrimento dele em relação a ela. Então, ele queria que ela sofresse o que ele sofreu. E aí foram 2 anos de tratamento, curou. Então, olha que coisa, como as motivações envolvidas no processo obsessivo, como é importante que nós tenhamos conhecimento sobre todas essas questões e esses sentimentos envolvidos. Então, vamos trabalhar a obsessão como um transtorno espiritual. É uma perturbação espiritual, mas nós chamamos de transtorno ou de uma doença espiritual porque ela tem sintomas. Tem sintomas, tem uma repercussão física, emocional e psíquica e espiritual. Por isso que nós trabalhamos como sendo um transtorno espiritual. Então, aí eu falei assim, bom, e aí, como é que nós resolvemos essa questão da obsessão? A primeira questão importante, é claro que o tratamento nós iremos trabalhar na próxima reunião, mas nós vamos trabalhar assim, a melhor maneira de nós lidarmos ou conseguirmos não desenvolvermos um processo obsessivo é a prevenção. A prevenção é a palavra-chave atualmente para tudo. Hoje em dia nós temos a sociedade toda trabalhando em cima da prevenção, porque adoeceu é tratamento, é doloroso. Mas se nós conseguirmos prevenir, melhor ainda, nós vamos, felizmente, nos livrar de muito sofrimento, de coisas muito difíceis, tristes, que trazem realmente dor e sofrimento. Então, nós vamos encontrar também na literatura espírita a melhor prevenção para qualquer tipo de problema, de doença, é a reforma íntima. Fala, ixi,
Reforma íntima? Bom, primeiro, gente, que Deus não criou, não nos criou, vamos dizer, imperfeitos ou inferiores, né? Então, talvez a palavra mais adequada seria renovação íntima. Agora, nós não vamos conquistar uma renovação íntima da noite para o dia, ou numa encarnação. Não é? A renovação íntima é o processo da vida do espírito, não é alguma coisa que nós fazemos assim. Né? Por quê? Porque o nosso desenvolvimento precisa ir acontecendo através de muitas experiências, de vivências e de renovações. Renovação de valor, renovação de pensamento, renovação de sentimento, isso faz parte da vida do espírito. Né? E é bom que nós entendamos isso como um processo de vida, e não como, mais um dever. Não é um dever, é um processo de vida do espírito. Né? Porque se nós entendermos como processo de vida, é mais fácil nós lidarmos com tudo isso. Agora, quando nós falamos em prevenção, né, o pessoal fala assim, será que tem vacina? Não, não tem vacina. Não tem vacina para obsessão. Mas tem uma série de alternativas, de recursos que nós podemos utilizar para a prevenção. Porque a pessoa fala assim, puxa, se é um processo de vida do espírito, então eu só vou resolver isso depois de quantas existências? Não, também não vai ser assim. O Rizzini, no livro Evolução para o Terceiro Milênio, ele fala o seguinte, olha, a renovação é a própria essência da vida do espírito, que vive no meio de suas criações. Então, para nós entendermos que a renovação faz parte da vida. Agora, mas qual a nossa alternativa para a prevenção em relação ao processo obsessivo? Cuidados com o padrão vibratório. Agora, é fácil falar cuidados, né? Como? Como que nós podemos cuidar do padrão vibratório? Bom, primeiro, nós temos que cuidar do pensamento, né? Porque o pensamento que é o responsável pela criação do padrão vibratório. Então, é cuidar do pensamento e do sentimento. Cuidando do pensamento e sentimento, o padrão vibratório irá adquirir as características, né, do pensamento e do sentimento. Então, quais são algumas possibilidades que nós temos? Primeiro, esclarecimento. Jesus não disse, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Gente, a verdade, mas liberta muito, mas muito mesmo. Então, é importantíssimo o conhecimento. Ele é fundamental para a vida do espírito. Porque quando nós sabemos o que nós temos meios, maneiras de lidar com isso. Quando nós temos uma série de problemas físicos, você enquanto o médico não fala, você tem esse diagnóstico, nós ficamos num sofrimento e não sabemos o que fazer. Quando o médico fala, olha, o seu diagnóstico é esse e o tratamento é esse, é um alívio. Fala, nossa, ok, agora vamos tratar, vamos cuidar. Então, esse conhecimento ele é fundamental. E uma outra questão em relação ao esclarecimento, né? É muito comum nós termos um modo de viver bem descuidado, sabe? Bem descuidado, distanciado de nós. Quantas vezes é o outro que diz para nós que nós não estamos bem? Quantas vezes que nós não percebemos que nós não estamos bem? O outro fala, ei, tem alguma coisa errada com você. O que está acontecendo com você? Você está sem paciência, está com muita irritação, está muito triste, e o outro fala isso para nós, porque às vezes nós ficamos distanciados de nós próprios. Então, nós precisamos, né, encurtar essa distância e olhar para nós próprios, estarmos ligados a nós próprios, o que estamos sentindo, o que está acontecendo conosco, olhar para nós. Né? Pode ser difícil, mas é importante, é fundamental, que é a única maneira de nós mudarmos, ou renovarmos, né? Quando nós estamos olhando para nós, entendendo o que está acontecendo com nós próprios. Né? O outro ponto que é importante, né, nessa mudança de pensamento é a vida mental saudável. Então, tudo que nós fizermos para enriquecer os nossos pensamentos e sentimentos aprimora o padrão vibratório e a nossa capacidade de sintonia. Então nós teremos, né, uma sintonia mais aperfeiçoada, mais sofisticada, que dará a possibilidade de nós nos sintonizarmos com os espíritos mais evoluídos.
que podem nos ajudar bastante, né? Então, esse enriquecimento, ele é muito importante. Agora, nós não vamos dizer, ó, você só vai enriquecer a sua vida mental lendo as obras espíritas. Não, também, também é importante. Mas nós temos muitos recursos que podem nos auxiliar em manter esse pensamento e esse sentimento mais equilibrado, mais harmonioso. Nós temos, mesmo com essa vida difícil, mesmo com as nossas imperfeições, mesmo com as nossas dificuldades, as coisas que nós temos que lidar em relação a nós próprios. Então, todo envolvimento que nós tivermos com atividades de crescimento, de satisfação, de autorrealização, estão aprimorando o nosso pensamento e sentimento. E aí, gente, é uma infinidade de atividades que nós temos, né? Tanto no trabalho voluntário, quanto bons livros, uma cultura, né, sofisticada, uma cultura evoluída, filmes, reuniões sociais que priorizem o crescimento das pessoas, as trocas equilibradas, harmoniosas, onde nós aprendemos, onde nós nos desenvolvemos. Todas essas atividades são importantes, né, nesse aprimoramento do nosso pensamento e dos nossos sentimentos. E a outra questão é o tal do vigiar e orar. Nossa, vigiar e orar nós encontramos em tudo quanto é canto, né? Pessoal, cuide do pensamento, vigie o seu pensamento, vigie. Então, gente, vamos, em primeiro lugar, entender o que é vigiar e orar. Vigiar não é policiamento. Não é falar assim, não, você não pode pensar isso, não vou pensar isso. Não é isso, né? Porque reprimir não vai ajudar em nada, porque as coisas acontecem em nível inconsciente. Nós temos que resolver e não reprimir, né? E não ter uma atitude policialesca. Não é isso que vai resolver. É estado de prece. É quando nós estamos envolvidos e desenvolvendo a nossa espiritualidade, é isso. É nós estarmos ligados ao alto, independente de religião, de doutrina, é estarmos ligados a Deus, a Jesus, a Maria, a quem nós temos a nossa afinidade, mas estarmos ligados ao alto, né? Quem não acredita em Deus, a energia que criou o universo, não importa, mas é a espiritualização. Então, e essa espiritualização faz com que nós possamos mexer ou renovar o nosso modo de ser, o nosso modo de sentir e o nosso modo de agir. Isso é fundamental. E valorizar, às vezes nós desvalorizamos demais, e nós não valorizamos, né, aquelas coisas que nós imaginamos que são pequenas, mas são enormes para o nosso equilíbrio. Então, quando nós cuidamos desse modo de ser, de sentir, de agir, nós valorizamos mais a nós, valorizamos o outro, valorizamos as oportunidades que nós temos da vida, né? Valorizar a vida em si, né? Isso vai nos propiciar manter um padrão vibratório harmônico e equilibrado. Com isso, nós estamos o quê? Prevenindo, e não é só processo obsessivo, hein? Prevenindo muitos desequilíbrios, muitas dores e muitos sofrimentos. Aí é claro que fala assim, meu Deus, tudo isso é bonito, mas não é fácil. Não, não é. Crescimento, né? Ele é trabalhoso, precisa do nosso esforço, da nossa dedicação, mas não precisa ser sofrido, né? Não é dever, não é obrigação. Se nós entendermos que é a nossa missão, né, o nosso crescimento, né, isso fica diferente, nós podemos fazer tudo isso com prazer, com satisfação. Já imaginou que coisa maravilhosa? Deus nos deu a oportunidade de nós traçarmos os nossos caminhos, né? Nós escolhermos os nossos caminhos. Então, vamos cuidar melhor de nós próprios para que possamos fazer boas escolhas e manter o nosso equilíbrio e a nossa harmonia. Então, vamos lembrar, né, que o Sócrates, o grande filósofo, que trouxe informações já antecedendo as informações de Jesus, os ensinos de Jesus e posteriormente da doutrina espírita, ele disse, a alma é imortal, precisa do nosso cuidado o tempo todo. Na verdade, a alma é o nosso patrimônio, né? Deus entregou para nós
a construção do nosso destino. Olha que honra, olha que honra. Mas nós precisamos cuidar, né? Então, está sob os nossos cuidados, nós próprios. E nós temos imensos recursos para nós cuidarmos de nós próprios muito bem. E a doutrina espírita ela é valiosa, porque as informações que a doutrina espírita nos traz são assim, são simplesmente que abrem a nossa visão de mundo, de vida e de nós próprios. Né? Então, essas questões todas são fundamentais. Então, hoje é só esse pouquinho em relação à obsessão, que são as bases para nós entendermos melhor agora o processo, o tratamento e o papel da família. Então, era o que tínhamos a trazer. Muito obrigada.